Vamos falar da polêmica, senhoras e senhores. Você veio aqui hoje só pra essa parte. Se não tivesse isso, você não vinha, né? Eu não vim sozinha. Você veio com quem? Deixa eu mostrar aqui que a galera participa do nosso canal, Opa. @TraduzindoF1, nosso Tacando Instagram. lenha na fogueira esse pessoal, hein? E aí, eles que estão perguntando, Marcos Wilson. Então, leia pra nós, por Vou favor. ler pra você aqui de uma forma bem dinâmica, bem rápida, porque a galera tava empolgada pra fazer pergunta. Vamos falar sobre essa largada da corrida sprint. Primeiro, Daniel colocou aqui, ó. Verstappen jogou o Pérez no muro. Confere. Segundo, boa, gostei disso. Vamos fazer essa troca. Segundo, o Pérez se vingou jogando o Verstappen na grama. Reconfere. Ih, elas por elas. Verstappen não sabe ver alguém sendo competitivo com ele, então ele joga sujo. Aí já, deixa pra outra hora. Vou explicar daqui a pouco. Tá bom. Dá pra ver nitidamente que ele vira o volante pra poder trancar o lado do Pérez. Pra mim, o Verstappen sempre foi um piloto sujo, quando tem alguém de igual ou superior. Veja ele contra o Hamilton. Sempre jogando o carro pra cima sem pensar. O problema é que o povo trata ele como rei. Isso tá errado, diz Daniel, tá? Já o Rodrigo? Já o Rodrigo Costa colocou aqui, ó. Pérez deu muito mole. Se ele, ao invés de apertar o Verstappen antes da segunda curva, ele deixa passar, pega o vácuo, põe por dentro, sai na frente na outra e aí tinha a chance de fechar a primeira volta em primeiro. Quero saber isso agora do Max Wilson. E a pergunta pro programa. Se fosse com Hamilton, com Russell, com Leclerc, com Alonso, o Verstappen tomava uma punição pela imprensada no muro? Vamos com as imagens e com o Maxito. Eu quero saber agora como é que você vai se sair. Me colocaram no muro agora. Agora é isso. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos primeiro analisar o que aconteceu na largada, né? Então, a gente sempre fala aqui, né, que a regra é quando tem um carro ao seu lado, você não pode ir pro lado desse mesmo carro, você não pode tirar o espaço, você não pode espremer. O único momento de qualquer corrida, de qualquer tipo de carro, que existe uma tolerância um pouco maior em relação a isso, é justamente na largada. Na largada existe um termo que a direção de prova usa muitas vezes, que é a fase ali de acomodação. Todo mundo ali está se acomodando, tem um carro para todo lado e tal. Ou seja, ali é o momento da corrida que isso é um pouco mais feito uma vista grossa, vamos falar assim. Flexível. Flexível, exatamente. E a gente vê que o Verstappen, né, largou na primeira colocação, mas o Pérez, eu acho que por ter largado do lado não emborrachado e na chuva, acaba tendo um pouco mais de aderência, mas o fato é, o Pérez largou um pouco melhor do que o Verstappen tentou se defender, foi indo ali pro lado direito da pista, e quando viu o Pérez ali, chegou um pouco... Bem direito, já largou meio em diagonal, já largou para cima do Pérez. Só que quando ele viu ali o Pérez ganhando velocidade em relação a ele já com o carro do lado, o Verstappen para de jogar o carro para cima do Pérez, deixa ali o espaço de um carro e mais um pouco. A gente vê que o carro do Pérez ali está entre o Verstappen e o muro, ou seja, isso que o Verstappen fez numa situação de largada diferente do resto da corrida, isso isso é permitido. Isso é permitido. Vamos para a próxima imagem agora, que vem a parte do Rodrigo, né, que falou assim, bom, já que o Pérez foi lá e chegou na curva 1, o que teria acontecido depois, em vez de ter sido a sequência? A gente vê aqui na curva 1, né? O Pérez, que estava do lado de dentro, ele acaba freando pela parte do meio do circuito, enquanto o Verstappen, que já tinha perdido a posição para o Pérez naquele momento, faz a tomada da curva um pouco melhor para tentar fazer o quê? Dar o famoso X saindo dessa curva, e é o que a gente vai ver agora passando para a próxima tela. A gente vê na próxima tela o Checo Pérez já em cima da zebra, né? E quando as pistas estão molhadas, todas elas, a zebra é sempre uma parte um pouco mais escorregadia. E por que o Pérez está em cima da zebra e o Verstappen não? Justamente pelo fato do Pérez ter tido uma tomada para essa curva, para a curva um pouco mais comprometida, né? E a consequência disso é espalhar um pouco mais na saída. E quando ele espalhou e pegou a zebra, o carro dele tracionou, que é natural, um pouco pior do que o carro do Verstappen, que não estava com seu carro em cima da zebra. Então, com isso, o Verstappen consegue ter uma tração e, consequentemente, uma aceleração na saída dessa curva um pouco melhor do que a do Pérez. E isso faz a gente ver agora o que aconteceu já na próxima imagem. O Verstappen, que estava com o carro ali completamente do lado de dentro da pista, né, do lado direito, e o Pérez fez uma coisa muito parecida com o que o Verstappen fez com ele, só que ele foi um pouco além. O Pérez não deixou um espaço de um carro para o Verstappen. A gente vê nessa imagem ali os carros quase roda dianteira com roda dianteira e mesmo assim o Pérez ainda jogando o carro para cima do Verstappen. Quando a gente passa para a próxima imagem, a gente vê a consequência disso nessa imagem aérea agora. Olha aonde estava o carro do Verstappen. Não é que ele colocou duas rodas na grama porque ele quis.
a gente vê que os carros estão quase encostando um no outro, e se o Verstappen não chega um pouco mais para a direita e vai para a grama, teria batido um carro no outro. E nessa parte do circuito, os carros já estão por volta de 250 km por hora, uma grama molhada, uma pista molhada, ou seja, muito fácil dessa manobra do Pérez ter causado um acidente muito, muito grave, e a consequência poderia ser os dois pilotos ficarem fora da prova. Então, realmente, o que o Pérez fez não é correto e não é perante a regra. E também, se tratando de dois pilotos da mesma equipe, é pior ainda. O Pérez, ele deu a seguinte explicação. Primeiro, ele falou que se moveu para a direita porque ele não viu o Verstappen. Ele chegou a falar que a visibilidade estava comprometida. Pessoal, a pista estava molhada, porém nem tanto. E se tem alguém que não tem nenhum problema de visibilidade quando a pista está molhada ou úmida, é o piloto que está liderando a corrida, porque não tem nenhum spray causado por nenhum carro na frente, e mesmo para trás a gente vê que o spray é muito pequeno. E mesmo que o Pérez, por algum momento... Estava no ponto cego, Max Wilson. Poderia, não, isso que eu ia falar, mesmo que o Pérez não tivesse vendo o Verstappen, porque às vezes o carro está no ponto cego do espelho retrovisor, uma coisa é fato, o Verstappen tinha que estar em algum lugar. E o Verstappen só poderia estar do lado direito do carro do Pérez. O Verstappen não ia estar... A gente vê na imagem anterior, né, o Pérez está na zebra, o Verstappen ainda está além da zebra. Então, quando você não vê, é porque justamente o piloto está do seu lado. Então, o piloto, principalmente na situação de largada, disputando com um outro carro ali, um outro piloto, ele sabe exatamente onde o carro está ou não, vendo pelo espelho ou não. E, principalmente, se você olha para o espelho e você não está vendo o cara, é porque ele está do seu lado. O cara não está voando, o cara não desapareceu, o cara não está embaixo de você. Se você olha no espelho e o cara não está, ele está exatamente do seu lado. Então você tem que deixar o espaço de um carro. E o Pérez não fez isso. E todas as explicações que o Pérez trouxe para justificar o que ele fez com o Verstappen, para mim, são todas injustificáveis. São todas, com todo respeito ao Pérez, que a gente, mais uma vez, a gente tem nada contra ele, são todas desculpas que, para mim, não justificam nada. Ai, ai... Bom, é difícil, porque falam que a gente pega tanto no pé do Pérez. Eu tô aqui, ó, vou ficar hoje quietinha. A gente só tá mostrando coisas. Um dos meninos ali falaram, assim, sobre a situação do Pérez ter ficado atrás. Posso completar essa parte do Rodrigo, se não me engano, que perguntou isso? Deixa eu pegar aqui. Rodrigo, eu acho, a sua colocação acho que é completamente correta, né? Se o Pérez tivesse ficado atrás do Verstappen e pegado o vácuo naquela longa reta entre a curva 1 e aquele hairpin, né, que é a curva 2, mas eles chamam de 3, porque a reta é meio curvada, então eles chamam de curva 3. Eu acho que sim, poderia ser uma estratégia mais eficiente, porque o Pérez poderia pegar o vácuo do Verstappen, que, entre aspas, é quase o que o Verstappen fez com ele, se bem que o Verstappen já pôs do lado logo na saída da curva. Poderia funcionar sim, eu acho que poderia funcionar, mas, de novo, é um achismo, faz toda a coerência, mas o resultado final a gente não sabe, né? Porque, além de você pegar o vácuo e ultrapassar ao longo da reta, você tem que frear muito bem, que é o que o Verstappen fez. O Verstappen, quando foi na grama, ele tirou o pé, o carro dele ficou um pouco distante do Pérez ao chegar na curva 3 ali, e mesmo assim ele freou muito mais tarde, acabou ultrapassando o Pérez. E vou responder a pergunta do rapaz que deu a pergunta anterior. Rodolfo, Eu sou Daniel e o Rodrigo. Daniel, desculpa. Daniel. E Daniel, eu acho que o Verstappen quis sim dar um troco ao Pérez. Tanto na curva 3, que ele deu aquela espremida e foi até lá quase deixar o Pérez sem pista. E também na curva 4, que é a curva onde o Hülkenberg acabou passando o Pérez. Para mim ali, o Verstappen fez aquilo de propósito, justamente em função do que o Pérez tinha feito com ele logo após a largada. É que o clima não tá tão bom, Faz né? tempo, né? Você já percebeu que não tá legal.